É ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde hoje nós vamos falar o quanto o minimalismo pode te ajudar a sair das dívidas. Você vai descobrir que você está endividado porque você está comprando coisas em excesso, comprando as suas emoções. Fique aqui com a gente que você vai descobrir o quanto o menos é mais e você vai ter mais paz e menos dívida. E muito além das dívidas, né, Carol? Como que o minimalismo ele influencia diretamente nas finanças. Porque vamos pensar, quando a gente pensa em dívidas, a pessoa gastou mais. Mas será que ela realmente gastou mais? Porque assim, quando nós pensamos em finanças, em dinheiro, 20% é número, 80% é comportamento. Ou 20% menos é número, né? 20% mais é comportamento. E isso influencia totalmente o tipo de pessoa que você é. E aí, quando você passa do limite, daquilo que você ganha, você vive com menos do que você ganha, e aí por isso que menos é mais, o dinheiro sobra. Mas será que tem alguma coisa que acontece na nossa cabeça que não deixa aquele dinheiro sobrar? Ah, com certeza. Aí, o que acontece? A gente compra as nossas emoções, a gente come as nossas emoções, com certeza. É igual na saúde, né? 80% das nossas doenças físicas tem uma raiz emocional. Então, quando você para avaliar, aí você vai falar, não, mas é porque aconteceu isso no meu corpo. Isso é consequência. E a causa tá onde? A causa tá numa emoção que gritou ali e ninguém ouviu. E ela teve que se manifestar de alguma forma. E na nossa vida financeira não é diferente. Já pensou quando você compra muito em excesso, se você não está comprando em excesso aquilo que faltou na sua infância? Eu já tive casos de cliente que nunca teve um sapato novo. Sempre usava o sapato que veio do irmão ou que ganhava de alguém. Então esse sapato sempre era um número a mais do que o dele, sempre era usado. E aí hoje ele é um empresário muito bem sucedido e viciado em sapato. Então ele tem meia dúzia de pares iguais, só mudando as cores. Você vê que a busca por tapar essa falta, né, da infância hoje com o excesso daquilo que ele não teve lá, não faz sentido. Porque na verdade essa falta do sapato lá na infância dele abriu nele, na alma dele, uma fratura. Um buraco, uma ferida emocional ali. Então, não é comprando 300 pares de sapato que ele vai conseguir tapar essa ferida. Porque a causa foi o sapato. Sim. Aparentemente, né? Sim. Mas na alma dele abriu a ferida do quê? Do merecimento, da valorização. Sim, Eu não sou merecedor de um sapato novo. Com isso, ele não se sentiu valorizado por esses pais. Talvez não tenha se sentido nem amado por esses pais. E na cabeça dele, mesmo de forma inconsciente, é o quê? É comprando vários pares de sapato que eu vou tapar esse buraco que nasceu lá na minha infância. É que, na verdade, o gasto, ele é viciante, né? E a dívida também é. Tudo é viciante. E aí, o que acontece? A gente sempre parte da premissa do eu mereço. Então, você trabalha muito, aí você recebe o seu salário, você torra com qualquer coisa, porque você acha que você merece. Isso aí é o sistema de compensação. Sim, só que a gente não para pensar uma coisa. Quando eu decido comprar um tênis, porque eu mereço, eu não estou me pagando. Eu estou pagando o fabricante do tênis, o distribuidor do tênis, o fornecedor e o vendedor. Né? Mas, então, o sistema funcionou errado. Porque o eu mereço, eu tenho que me pagar. E me pagar em espécie. Então, quando a gente recebe um dinheiro, a primeira coisa que a gente deve fazer é se pagar primeiro. E se pagar primeiro é guardar um dinheiro para você. Para quê? Para realizar seu sonho. Para ir para Disney, para Patagônia, ir para Bora Bora, ir para Maldivas, para comprar o carro XYZ, a moto XYZ, lá na frente. Mas pensar na sua aposentadoria, né? Porque, por exemplo, Grazi, quantos irmãos os seus pais tiveram?
3. Os dois? Mais 2, é. O seu pai e sua mãe têm 3 irmãos, cada um. Ah, não. Do meu pai tiveram 7. Da minha mãe, mais 2. E seus pais tiveram 3 filhos. Isso. E quantos filhos você tem? Eu tenho um só. Carol. Na verdade, as minhas 2 avós tiveram 12, mas as 2 criaram 9. As 2 tiveram 2 abortos. E os meus pais tiveram 4 e eu tenho 3. Então. E a minha história não é diferente. Os meus avós tiveram 12 de um lado, 9 do outro. Meus pais tiveram 2, eu tenho 2, meu irmão tem 1. E do lado do meu marido é a mesma coisa, mas o irmão dele é pai de pet. Ele não tem nenhum filho. Por que eu tô colocando isso? Porque quando a gente pensa no futuro, a gente tem a síndrome de super-herói, né? Primeiro, não vai acontecer nada comigo, eu não vou ficar doente. Né? E segundo, que lá na velhice, sabe-se lá, Deus cuida. Eu não me preparo, porque eu não quero envelhecer. Sim. O processo do envelhecimento já é algo que traz um sentimento ruim pra gente, né? E a Nossa, gente- hoje de manhã eu tava pensando nisso. Parece que eu não tô conseguindo lidar muito bem com o meu envelhecimento, não. Então, quando aparece meu fio de cabelo branco, não é? Tudo em pé. Uma frase que eu sempre falo é assim, você tem que ficar velha rica. Velha pobre não dá certo. Eu lembrei de você Claro. hoje de manhã, a hora que eu tava Gente, como que lidando. faz pra ficar velha e Então, pobre? É o contrário. Mas não O só velha e jovem pobre, pode- né? Velha e jovem- loira. Jovem a gente até consegue levar a vida, mas quando você tá mais velha, remédio, aumenta a despesa. Exatamente. né? E a gente não para pra pensar E, nisso. e diminui A produtividade. A despesa, aumenta a receita e A gente não para pra pensar nisso Quer dizer, lá que nos não nossos existe. 20 anos, né? Porque ninguém ensinou isso pra gente quando a gente mas tinha olha 20 só, anos. Quando a gente... o que a gente traz, né? A gente traz o ensinamento que a gente tem em família. O que a gente vê? Nós vemos os nossos pais se aposentando, nossos avós se aposentando, nossos tios se aposentando. Agora, a pergunta que eu faço, nós vamos aposentar? Se lá, na família da minha mãe, por exemplo, tinha 12 pessoas contribuindo com o INSS de um lado, 9 do outro. exato. Aí agora são 2, porque ela teve 2 aposentadoria filhos. vai falir, não tem? E nós estamos diminuindo o número de filhos. Lógico que eu vou ser muito simplista, que eu não vou entrar aqui na questão da Previdência, né, gente? Senão a gente vai gravar 50 milhões de horas aqui. Mas se a contribuição do INSS diminuiu, Mulher, eu nunca tinha parado pra pensar Eu nisso. já tinha parado como que nós nisso. vamos Nunca tinha aposentar? parado pra É pensar porque Por que que o nisso. são teto os jovens diminui? que pagam a Exatamente. aposentadoria. E agora não tem jovens, Não tem e mais jovem. velhos do que jovens. Porque não é um sistema aí? de capitalização, Conta não é não um vai sistema bater. de investimento. Aquilo que você paga do INSS, ele não fica para você rendendo. Aquele dinheiro, ele Paga custeia o quem velhinho. está aposentado agora. E quando for sua vez, quem vai pagar a sua aposentadoria? E a Nunca gente tinha parado não pra pensar pensa nisso. nisso. Sim. Então a gente não se paga primeiro. Eu mereço, eu vou lá e compro. Compro. Tem até uma propaganda, né? Eu penso muito nela. Eu acho que. Bom, não vou falar o nome aqui, mas ficava muito na internet. Tinha um canal específico de propaganda. Você ligava, tinha um homem lá gritando: compre. Vocês lembram disso? Lembra aquele compre batom? Compre batom, só lembro do A hora que compre você fala batom. compre, lembra do Não, compre é batom. uma loja de atacado, enfim. Mas enfim, isso estimula a gente a comprar, né? O tempo todo. Se vocês forem pensar, vocês vão lembrar do quer pagar quanto? Sim. Lembra? Então, essas estratégias de marketing, elas são estratégias que fazem com que a gente gaste. E a gente cai nessa, porque nós não estamos bem estabelecidos, né? E o dinheiro, ele no primeiro episódio, a gente tá falando muito de sistêmico, né, Carol? Você falava muito dessa questão de sistêmico. E o dinheiro, ele é sistêmico. E qual que é o sistema? As 3 ordens do dinheiro. É sustentar, né, a sua própria subsistência, segurança e ajudar ao próximo. Quando a gente não usa isso nessa ordem, a engrenagem não roda. E aí a gente sempre vai pular a segurança. Eu tenho seguro de carro, mas eu não tenho seguro de vida. Por que a minha vida vale menos do que o meu carro? Por que a minha família vale menos? Se eu sou o sustento da minha família, eu pago o seguro do meu carro, mas e se eu morrer, de onde vai vir o dinheiro para meus filhos? Mas eu não penso nisso. E aí eu penso no meu sustentar e eu penso no ajudar o próximo. Mas nem sempre ajudar o próximo de uma forma ativa, né? Muitas vezes é com soberba. Muitas vezes é vivendo um padrão de vida que eu não tenho. Então, eu tenho uma casa gigante, eu ajudo as pessoas porque eu emprego. Eu tenho tantos empregados. Tem um ganho secundário ali. Exatamente. E nisso a gente vai aumentando os padrões de vida. E aí, é o que eu estava falando aquele dia com a Grazi, né? Como é que é pegar uma pessoa que você está vendo que tem aí uma família pequena, um casal com um filho, por exemplo, que quer que você constrói faz uma planta de uma casa de 350 metros quadrados. Como é que é isso?
Com 8 quartos. É. Desse- Morando num condomínio que tem piscina, mas eu quero a minha piscina privativa, porque eu não usa, vou usar né? a piscina Nem do o- condomínio. Muitos cômodos nem usa da casa. Né? Exatamente. Aí eu tenho uma babá 24 horas, porque eu preciso pagar as contas. Então eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e eu preciso de uma babá. Eu tenho cachorro, eu amo cachorro, mas eu não posso levar meu cachorro no pet. Então o pet vai lá, busca, entrega e eu ainda pago o pet. Gente, é uma bola É. de neve que quando a gente para pra ver, nossa, é muito forte. Não é? Aí eu tenho piscineiro, eu tenho jardineiro, eu tenho 2 babás. Aí eu tenho a faxineira, né? Ou a pessoa que vai limpar a casa, que a minha casa é muito grande, tá? Ela não pode lavar roupa e nem cozinhar, porque, coitada, não vai dar conta. Então eu tenho a cozinheira. Parece que isso é tão irreal, assim, tão longe, mas não é, gente. Não é. Tá muito perto da gente, pessoas que vivem nesse padrão. E tá aí elas virando uma correm. bola de neve, né? E elas correm em círculo, como o ratinho ali, né? O hamster naquela roda. Então é o que a gente chama da corrida dos ratos. Eu trabalho para eu pagar as contas, eu aumento meu padrão de vida, e eu trabalho mais, porque eu aumentei as contas, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou. E qual o débito emocional que eu tenho? Os vícios. A quem eu quero Honrar. quando eu faço isso, né? Eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, né? Todo endividado, ou ele está segurando alguém, ou se protegendo de alguém. É uma dependência, né? Acho que tem uma dependência emocional, né? Que eu penso assim, Total. muitas vezes eu quero ficar endividado, sempre vou dar um jeito de estar endividado, porque eu sempre vou ter alguém para me Cuidando de socorrer, mim. cuidando de mim. Porque se eu der conta, eu não vou ter mais, não vou ter alguém ali, né? A gente vive a síndrome de coitadinho, né? Ou então o contrário, né? A síndrome da salvadora, e aí agora eu me cansei de cuidar de todo mundo, então eu vou arrumar um jeito de eu ficar endividada, porque aí eu vou ter alguém para cuidar de mim. Eu vou deixar de cuidar e vou passar a ser cuidada. Isso tudo a gente faz de forma muito inconsciente, gente. Muito, extremamente inconsciente. E nós trazemos essa lealdade aos nossos antepassados. Imagine, eu sou descendente de italiano. Minha bisavó, a minha bisavó. Os meus pais são primos. Então, assim, minhas 2 avós são irmãs. A minha bisavó, ela veio no navio, fugida da Segunda Guerra Mundial. Quanta fome, quanta necessidade, quanta escassez tem dentro desse sistema. E aí agora, como que eu vou me sentir no direito de ser próspera, de ter o que eles não tiveram, sem ter culpa, de maneira sistêmica, sem tomar consciência disso, sem fazer um trabalho de me libertar dessa dependência emocional? E aí a gente fica com a ilusão de que prosperidade é você trabalhar através da força do seu braço. Eu preciso trabalhar mais para eu conquistar mais dinheiro. Sendo que dinheiro é uma energia. Eu não tenho permissão para conquistar mais. Então eu vou morrer de trabalhar e não vou conseguir conquistar. A minha mãe segurar também, né? Às vezes ou você então até vem, mas não vem, mas você não consegue manter. Não mantém. Essa falta de permissão sistêmica que faz com que muitas vezes a gente bate o carro, estraga um eletrodoméstico dentro de casa, porque aquele dinheiro que entrou, ele precisa sair de alguma forma. É a maneira como o meu sistema encontrou de honrar essas pessoas. Muitos de nós somos descendentes de senhores feudais. Imagine como esses senhores tratavam os escravos. Quanto negócio desequilibrado que foi feito ali. Imagine que os nossos antecedentes, eles viviam de escambo. Então, assim, eu vendo maçã e você vende peixe. Quantas maçãs pagariam um peixe? Sim. E para encontrar o equilíbrio disso? Será que todo mundo saía satisfeito de todos os negócios que faziam antes da existência do dinheiro? Então, nós estamos aqui muito mais por lealdade do que por liberdade, e eu faço um movimento onde inconscientemente eu arrumo uma maneira de ter uma casa com 8 quartos, com 15 empregados, para eu fazer esse dinheiro embora, para eu estar sendo leal e honrando algum desses casos que eu trouxe. Veio da guerra, descendente de senhores feudais, ou descendente de escravos. A gente só toma consciência disso quando nós vamos entender de onde nós viemos. Porque eu acho um absurdo, gente. Eu sei tudo do meu ídolo.
Eu admiro lá o Jack Chan, aí eu sei o signo dele, a data de aniversário dele, o nome do pai dele, o nome da mãe dele, e eu não sei a história de vida da minha avó. Eu não sei a história de vida do meu pai. Eu não sei o nome do meu bisavô. E eu atendo pessoas assim diariamente. A minha mãe, quando eu comecei a fazer constelação, minha mãe falou assim, você tá ficando muito chata, você tá arrancando muito de fruto da cova. Eu falei, mãe, eu quero saber de onde eu vim, a minha história, a minha raiz, eu preciso entender essas coisas. E eu hoje tenho certeza, né, que a minha família de origem tá na Itália, meu sonho é lá. Visitar a minha terra de origem. Porque eu sei o quanto isso vai me libertar dessa lealdade, o quanto isso vai fazer um movimento, trazer uma dinâmica onde eu honro e sou grata pela escassez que eles viveram. Sim. Mas eu quero viver a minha prosperidade, eu tenho autoridade para isso. Então eu ganho para mim e eu ganhando para mim, eu vou estar honrando a escassez que eles passaram, os desafios que eles viveram, para que a vida chegasse até mim. E tomar consciência de tudo isso sem fazer um trabalho terapêutico. Sim. Tem jeito. Não. Por isso que quando chego na consultoria eu falo muito, né? Primeira coisa, a gente precisa pôr ordem na casa. Né? A gente precisa de planilha. Tenho pavor de planilha, eu tenho pavor de anotar. Eu também. É a pior coisa do mundo. Imagina você anotar cada chiclete, cada água que você toma, cada coisinha que você gasta todo santo dia. E você fazer isso ao longo de anos e anos, mas isso é apenas para um diagnóstico, isso é apenas para que você tome consciência. Tudo na vida é consciência. Enquanto eu não tomo consciência, eu não sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Né? Exato. Então, para que eu tome a consciência do que está acontecendo, por que eu pego o aplicativo no celular, desse Xing Ling, e eu faço compras enormes? Por que todo dia chega uma brusinha? Né? Virou até meme a história da brusinha, né? E por que eu faço isso, minha Nossa Senhora? Por que eu não pego o celular e vou estudar um idioma, vou fazer alguma outra coisa? Por que eu tenho que ficar consumindo propaganda e entrando nesses aplicativos? O que me leva a fazer esse tipo de coisa? Né? Então, a primeira coisa que eu falo, não, mas normalmente quem gasta fala que não. Vamos anotar? Vamos. Então, fica aqui para nossa audiência, né? Uma tarefa, um exercício. Anota tudo que você gasta. Em um mês, mas tudo, absolutamente tudo. Cria um grupo no WhatsApp. Eu mesma e Irene, sabe? Desse tipo. E aí você começa a mandar. E depois senta e anota. Vou fazer isso. Exporta a conversa do WhatsApp. Entra lá, exporta a conversa, joga ela no Word e soma. Você fica chocada. Você vai ficar chocado com o que você gasta. Quanto de dinheiro que você ganha não tá rico. Normalmente, o que a gente gasta não é aquilo que é prioridade pra gente. Né? Então, se você for parar pra pensar, você falou pra mim que o seu maior sonho é ir pra Itália. Né? E o seu, Grazi? Também é viajar. Eu aposto com vocês, que vocês quiserem, vocês não precisam contar pra gente. Se vocês fizerem esse exercício, daqui a um mês vocês vão falar que o que vocês menos gastam é investindo nessa viagem. Não, nem gasta. Não é? Porque a gente não sabe colocar a prioridade. A gente não coloca. Então não é sobre economizar. É sobre como gastar. E o dinheiro é feito para ser gasto. Exatamente. E ele não pode ser um fim. Porque se eu não gasto, ele é um fim. O dinheiro é só um meio. Essa é uma outra lealdade sistêmica que a gente gera também. Porque se nós viemos de família aonde tinha muita segurança, né? Muita economia ali, o dinheiro era sinônimo de sofrimento, de brigas. Eu vou me tornar uma pessoa que retém esse dinheiro. E o dinheiro é uma energia que precisa ser movimentada. Sim. Então, quanto mais eu retenho, mais eu estou sendo leal aos meus ancestrais nesse movimento que eles fizeram, só que eu estou fazendo tudo diferente do que meu pai e minha mãe fez, na razão, né? Na No razão, consciente. na razão. E nisso, a roda do dinheiro, as 3 ordens do dinheiro, ela não funciona. Não funciona. E aí ele não gira. Exatamente. Né? Porque o dinheiro é uma ferramenta. E a gente trata o dinheiro como se ele não fosse uma ferramenta. Como se ele fosse um fim, realmente. E não é. Ele é uma ferramenta, uma simples ferramenta de realização de sonho. Que foi trocada pelo escambo. No lugar do escambo se criou uma moeda. E ponto. Não é mais nada do que isso. Exatamente. E justamente para trazer esse equilíbrio que não tinha. Porque imagina você vendendo seu peixe e eu vendendo a minha maçã. Aí eu chego à conclusão que seu peixe vale 5 maçãs.
Só que, na verdade, quando vai parar para ser avaliado, o seu peixe valia 15 maçãs. Cadê o equilíbrio Sim, sim. dessa relação? Então, o dinheiro veio e trouxe esse equilíbrio de uma forma saudável, né? Hoje, eu presto serviço, eu coloco um valor no meu serviço e você me paga. Então, todo mundo sai satisfeito dessa relação. Isso é equilíbrio. Isso a gente vivendo uma das 3 ordens do amor. Quando não existia o dinheiro, dificilmente as pessoas saíam satisfeitas dessas relações de troca. Não tinha equilíbrio nessas trocas. Então, a gente precisa olhar o dinheiro como uma ferramenta de trazer equilíbrio para que as relações fiquem cada vez mais saudáveis. Sim. E não como esse monstro que a gente enxerga ele hoje. E ele é responsável por a maior parte das separações, né? Sim. A maior parte das brigas de casal é dinheiro. Porque não se fala abertamente sobre, né? Se tem medo, e tem muitos tabus. Mas quando o dinheiro sobra, as coisas são diferentes, né? Então, assim, eu sempre falo, soma tudo que você gasta. Pega aquilo ali, vê aquilo que é fixo para você. É fixo, para sua subsistência. Lembra? A primeira ordem do dinheiro, subsistência. Olha aquilo que é para sua subsistência. Não pode passar de 50% do que você ganha. Ah, mas meu aluguel é caríssimo. Muda. Mas a questão, Nath, às vezes a gente muda um pouquinho, né? O patamar, eu falo assim, ó, você era o gerente de produção, agora você é o gerente geral da empresa. Então, seu salário mudou um pouquinho. A tendência nossa, agora eu tô rico. Aí o leite condensado, que era ser 1.000, agora já é Nestlé. Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Quando você faz isso, você passa a não honrar a ordem do dinheiro. E aí você passa a não sobrar e não se pagar primeiro. E essa é a fonte e origem de toda e qualquer dívida. E o certo seria ele subiu de cargo, mas aí ele pegar o dinheiro que ele está ganhando a mais e começar a guardar, né? Mas ele aumenta o patamar de Exatamente. dívida. Porque assim, o que é o certo, né? O recomendado, vamos dizer assim, não existe receita de bolo, né, gente? Se fosse assim, todo mundo tava rico, né? Mas qual que é a receita básica? Faça suas contas. Veja tudo que você gasta. Pega o que é fixo, a sua subsistência. Ela corresponde a 50% do que você ganha? Não, não corresponde. Então, adequa para que ela corresponda a 50% do que você ganha. 10 a 20% é seu, do seu salário. É para você se pagar primeiro. Se pague primeiro, sempre. Eu recebi o salário, tira 10% e guarda. Porque você pode não aposentar no futuro, como a gente estava falando lá atrás, né? Então, guarda. Se você tem condição de guardar 20, ótimo. Ah, mas eu estou endividado. Então, negocie suas dívidas. Fala, devo, não nego, pago quando puder. Como que você pode pagar? Eu posso pagar com 10% do meu salário. Negocie. Não pague as dívidas e tire a segurança da sua família. Porque aí você vai se endividar de novo. Porque toda fonte de dívida é falta de segurança. Toda fonte, né? Eu estou honrando a minha família, eu estou honrando isso, eu estou honrando... Ok, mas porque você quer trazer uma segurança ou para eles ou para você. E a falta de segurança vai fazer isso com você. Quando eu não sei se eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou ter dinheiro para comprar isso que eu quero amanhã, então eu compro hoje, porque hoje eu sei que eu tenho. Então é pela segurança. Então se você paga primeiro, tem uma reserva, você tem segurança. É totalmente diferente você ter uma reserva de emergência e sair, se der algum BO, você sabe que você pode usar aquele dinheiro, do que você sair sem ter aquele dinheiro preocupado. Muito provavelmente vai acontecer alguma coisa. Até porque o medo é a fé negativa, né? Exatamente. E aí o medo é aquilo que eu mais tenho medo, sempre acontece. Exatamente. Então, se eu pego 50% do que eu gasto para aquilo que é fixo, para minha subsistência, a primeira ordem do dinheiro está cumprida. Se eu pego 10% a 20% e eu guardo esse dinheiro de alguma maneira segura, eu estou garantindo a segurança da minha família. Vai sobrar 30%. 30% eu posso ajudar os outros, eu posso aumentar o meu padrão de vida, eu posso comprar as brusinhas, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que ter um limite de gasto, que é 30%, que é o chamado variável. Que normalmente os meus clientes entendem como a fatura do cartão de crédito. Né? E nem sempre é assim. Sim. Então, se a gente entende isso, se a gente faz esse desenho,
A gente não precisa nunca mais ficar anotando tudo que ganha, porque eu ganho 1.000. R$500 é o que eu tenho que gastar com fixo. E aí, fixo entra moradia, água, luz, aluguel, alimentação, gasolina, escola, saúde. Exatamente. Então, se a metade eu sei o meu limite, eu não posso passar disso. Então, eu sei onde eu posso morar, onde eu não posso morar, o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Qual canal de stream eu posso assinar, qual que eu não posso assinar. Porque eu sei o meu limite, né? Da mesma forma, se eu me pago primeiro, antes de comprar qualquer coisa, antes de pagar o aluguel, ou antes de qualquer coisa, eu me pago primeiro, eu sei que eu tô seguro. E o que sobra? Eu determinei que vai sobrar R$300. O que eu faço com ele? O que você quiser, se não der satisfação para ninguém. E aí, essa segurança é que vai fazer com que o mais seja menos, né? O menos seja, faça mais sentido. Exatamente. Porque se a gente olhar guarda-roupas, quantos guarda-roupas cheios de roupas com etiqueta nós vamos encontrar? Vamos fazer um pequeno adendo, uma pequena parada aqui para fazer um merchan bem importante pra gente. Sabe por que o merchan é importante, gente? Porque sem nossos patrocinadores, nós não estaríamos aqui. Esse podcast tá legal, vocês estão gostando e a gente gosta de estar aqui, porque nós temos pessoas que estão nos apoiando por trás, né? E uma dessas pessoas é a CH Móveis Planejados. Trabalham com móveis funcionais, planejados, há mais de 8 anos de experiência, design moderno, como diz a Grazi, né, Grazi? Muito, muito dentro daquilo que a gente diz como minimalista. E além do CH Móveis Planejados, nós temos também o app daqui. O app daqui nada mais é do que um aplicativo na palma da sua mão que traduz aquelas páginas amarelinhas, lembram delas? Para facilitar a sua vida. Quem é que nunca precisou de um conserto de uma lava-louça, de uma máquina de lavar e não sabia quem recorrer? Então, hoje, com a facilidade, está na palma da sua mão. Vocês têm logo abaixo o telefone dos nossos patrocinadores, para caso vocês precisem entrar em contato. E, muito mais importante do que isso, venham também nos dar o apoio, ajudar nesse projeto. Nosso telefone está logo abaixo. Agora, nós vamos voltar para o nosso bate-papo com os nossos convidados. Não teve a tragédia do Rio Grande do Sul? Me envolvi em várias campanhas. Teve uma específica que eu achei graça. Nós dividimos as doações dos homens à esquerda, das mulheres à direita. No fim, a gente não sabia mais qual que era as dos homens, porque das mulheres não tinha mais espaço. E aí a gente começou a levar. E eu falei, gente, a gente contribui também para a fama que a gente tem, né? Vamos combinar? Nossa, era imagina. muita. E quanta roupa com etiqueta. Quanta roupa com etiqueta, né? Então, ótimo, né? Eu pensei, nossa, que ótimo exercício. O minimalismo está imperando, as pessoas estão doando, né? Estão destravando. Mas elas vão comprar mais. Mas elas vão comprar mais. Com Porque é certeza. viciante isso, né? Então, a questão aqui hoje, colocar é isso, né? Como que o minimalismo ele pode te ajudar na dívida, a controlar a dívida? Primeiro, para de tornar complexo as suas finanças. Simples, 50% eu sobrevivo, 20% eu guardo, 30% eu torco com o que eu quiser. Pronto. Mas eu tenho uma cliente específica que ela fala assim, Nath, pelo amor de Deus, eu sei tudo que você fala pra mim. Ela já fez curso com um monte de gente, ela faz terapia toda semana. Ninguém consegue me parar de gastar no supermercado, eu não sei o que é isso. Eu falei, eu sei. Vamos combinar? Não vai ao supermercado. Deixa o marido ir. Então assim, precisa de mussarela, vou fazer tal prato hoje, eu preciso de mussarela, eu preciso de 200 gramas, ela traz 2 quilos. Nossa. Peça fechada. Come tudo. Pra quê? Por quê? Né? Aí eu falo pra ela, você tem que tratar isso na terapia. Mas são estratégias de marketing que ela cai, né? Então, supermercado, por exemplo. Não se vai ao supermercado com fome, gente. Não se vai ao supermercado com criança sem pelo menos combinar com eles o que eles vão poder, o que eles não vão poder. O que eu faço com os meus filhos? No carro. Ele já pergunta, mamãe, quantas coisas eu posso comprar? Uma coisa cada um. Mamãe, 2? 2. Eu não ponho preço. Mas a gente não precisa nem ficar falando isso todos os dias, mas, né, eu tenho, assim, Dependendo da criança, né? Então, o João tem 9 e a Maria tem 6, né? E eles já sabem. E aí, eles ficam negociando, os dois ali, eu fico de longe prestando atenção. Às vezes, a Maria quer levar um chiclete e um chocolate, aí o João, a mamãe não deixa, um só. Então, eu levo o chiclete, você leva o chocolate. Lá em casa, a gente divide, combinado? É assim que eu fico de longe observando, eu não preciso mais nem falar. Agora, restaurante, sim.
Todas as vezes que eu paro o carro na porta de um restaurante, eu falo com eles. Não é pra ficar querendo comer e beber até o garçom. Coitado do garçom. Vocês vão pedir o que vocês vão comer e pronto. Porque senão começa a pedir um monte de coisa e não comer nada. Aí a Maria, ela gosta de arroz, feijão, batata frita e bife. Quando eu faço isso lá em casa, ela fala assim, a comida que eu peço no restaurante a mamãe fez hoje. Porque você pode levar ela em qualquer lugar, ela vai pedir isso. Agora o João, não, o João já tinha mania de querer chegar pedindo tudo e depois não gostava, não comia. Falei, não funciona dessa forma. Pôr comida no prato, repetir e deixar. Você repetiu, você vai ter que comer até o final. Porque eu acredito que dessa forma a gente vai educando eles. Sim, e mostrar para eles algumas coisas que é muito importante, né? Muito interessante. Vocês já repararam o local que fica os biscoitos recheados, os no doces? caminho. De acordo para chamar atenção. Na altura deles, né? Eu já vi criança que passa a mão no carrinho e vai assim, jogando tudo. Nossa, gente. Porque nem olha o que tá, né? O que quer. É bonito. Primeiro que as embalagens são bonitas, né? É disfuncional demais, é muito disfuncional, né? Então, isso é nosso papel também. Entender o jogo do supermercado. De todo lugar, Nath. Nós fomos no zoológico semana passada, eu fiquei injuriada com aquilo. Você tinha que passar dentro de lojinha pra cada lugar que você ia virar. Não. O João, nós saímos da salinha lá dos pinguins, né? E assim, a gente ficou apaixonado nos pinguins. Aí o João falou, eu quero levar um pinguim pra casa. Aí eu falei assim, sua avó, a minha sogra, ela faz de feltro e fica coisa perfeita. Mexe os bracinhos, fica perfeito. Falei, João, vamos pedir pra avó Maria fazer um pinguim pra você. Vai ficar mais bonito do que esse e muito mais barato do que esse. Ela nem cobra da gente. Ele falou, então tá bom. Então você manda mensagem pra ela, fala pra ela que eu quero um pinguim. Falei, nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Porque um pinguim lá fora era R$15, dentro do zoológico era 80. Aí feliz da vida, tava indo embora sem comprar nada, sem levar nada. Aí saída, pega o portão da saída. Não, moça, você tem que passar dentro da loja pra você sair. Ah, gente, que raiva. E o aquário? O aquário, cada ambiente que você vai tem uma loja no meio. São 7 ou 8 lojas. E aí você passa no aquário, viu X bichinhos. Aqueles bichinhos estão todos de pelúcia naquela loja. Ai, é muita gente. Aí o lugar de alimentação, a praça de alimentação fica no meio de 4 lojas. Tem 4 saídas. Qualquer lado que você for, você tem que passar dentro de uma loja. Então, tem que educar, né, gente? A gente tem que mostrar isso. E aí eu vejo como que... Tadinho. Então, e aí eu vejo como que ai, porque meu filho faz birra. Não, isso aí é criação e educação. Porque nós passamos ali dentro daquela loja, as crianças punham a mão numa coisa, punham a mão na outra, mas ninguém pediu nada. Eu fui andando na frente, fingindo demência. As 3 crianças no meio, o Carlos Henrique atrás. Aí, de vez em quando, dava uma olhadinha pra ele, não, estão só pondo a mão. Eles punham a mão numa coisa, punham a mão em outra, saiu os 3 de dentro da loja sem pedir nada, sem levar nada. Porque isso é educação. Até que ponto, né? Porque teve uma vez que eu viajei e o Vitor ficou. E aí, ele estava precisando de uma garrafa nova para a escola, né? Que a dele tinha quebrado. E eu falei assim, eu olhei e falei assim, como ele gosta de Star Wars, né? Aí eu achei uma lá do Darth Vader. E falei, nossa, ele vai amar. Olhei a garrafa e tinha os 3 modelos. Aí eu falei, vou mandar foto, ele escolhe qual que ele vai gostar. Eu peguei, mandei a foto, falei, filho, qual que você gosta? Mãe, qual que é a mais barata? Aí falei, gente, será que tá sendo bom ou ruim? Por quê? Dentre as 3, ele podia escolher qual que ele ia. Então, mas aí é a questão do combinado. Mãe, qual que é a mais barata? Eu falei assim, será que tá certo ou tá errado? Tá errado com ele? Porque olha que judiação. Olha eu dizendo que tá certo ou errado. Mentira, não tem certo ou errado. Mas pensa, é uma crença de escassez que você colocou nele. Sim, eu pensei isso, falei, gente, eu acho que não tá certo isso. Ele falou, qual que é o mais barato? Falei, se a mamãe tá oferecendo, é porque eu tenho condições de pagar. Você pode escolher o que você quiser. Eu tô trabalhando bastante isso com eu o acho que tá muito doutrinado, tadinho. É porque senão a gente começa a ensiná-los a não gastar. E aí eles viram mesquinhos. Sim, E aí começa a comprar o sabonete mais barato por causa de 10 centavos. Exatamente. E aí é crença de merecimento. Eu tô trabalhando muito isso com o João. Porque o pai deles tem muito isso, né? Pegar o mais barato, ficar com o mais barato. Ele não concorda nem com que paga escola para as crianças. E aí o João tem muito isso nele. Mas vai ter dinheiro? Mas não é caro? Mas não vai ficar caro? Mas lá não é caro? Mas qual que é o mais barato? Ele tem muito disso. Às vezes eu chamo ele para escolher um tênis, assim, qual que é o mais barato? Falei, não, filho, você vai escolher o que você mais gostou. Não é o mais barato.
Porque a gente tem que trabalhar a crença de merecimento Exatamente. deles. Se eu estou te oferecendo, é porque está dentro do meu orçamento e eu acho que você merece. Você merece. Então, você foi um bom menino, uma boa menina, você tirou notas boas, você isso, você aquilo, você merece. Escolha. Se eu te trouxe aqui é porque pode. Porque aí a gente começa a mostrar para eles a diferença, né? E é legal trazer a participação deles pro orçamento também, de dizer, olha, 30% aqui a gente pode gastar com o que a gente quiser. Tá tudo bem. E outra, né, gente, ensinar que não precisa gastar agora. O imediatismo também acaba com a vida da gente, né? Por exemplo, eu decidi que eu queria uma bota. Queria não, eu precisava. Primeira coisa que eu pergunto, eu preciso ou eu quero, né? Ah, eu faço isso também. Então tá, eu quero. Aí, se você quer muito, não compra. Daqui a 30 dias, se você ainda estiver querendo, então pode ser que você esteja precisando. Mas se daqui a 30 dias você não está querendo, É uma dica boa, hein? aquilo não era uma necessidade, era só um desejo, né? Então, separar desejo de necessidade é muito importante. E nenhum desejo sobrevive a 30 dias sem comprar. Então, espera. 30, 40, espera. E usa a tecnologia a seu favor. Porque quando você começa a olhar aquilo, as promoções começam a vir. Até na tampa do vaso. Então, se você precisa daquilo, espera. Porque vai vir uma promoção boa. Então, eu precisava de uma bota. Lá no mês de maio. Eu comprei ela essa semana. Ela custava R$329. Eu falei, caramba, mas eu quero essa. Porque eu não quero... Eu podia comprar mais barata. Mas eu sabia que ia apertar meu pé, que não ia durar. Eu ia usar uma atividade que eu ia andar muito, ficar muito em pé, correr e tudo mais. Eu não queria algo que apertasse meu pé. Eu queria a palmilha de gel, eu queria minhas firulas todas lá. Tá bom. Mas eu vou esperar. Aí, essa semana, eu comprei com 78% de desconto, paguei R$72. Eu adoro uma liquidação. Por quê? Porque a propaganda vai vindo. Aí você não compra, eles abaixam mais um pouco. Você não compra, eles abaixam mais um pouco. E o melhor lugar para você comprar online é dentro do shopping. Porque seu celular tem localização. Faça o teste. Pesquisa em casa alguma coisa que vocês querem. Que tenha no shopping. Fundir. Eu quero um aparelho de fundir. Eu tô esperando chegar o verão. Me comprar um aparelho de fundir. Pois é. Vai lá na loja, na frente da loja que tem a tal coisa que você queira, e pesquisa para você ver se não tá mais barato do que o valor que você olhou em casa antes de sair. Por quê? Porque a internet, aquelas lojas querem ganhar das lojas físicas. E eles sabem a sua localização. Então, quando a gente começa a entender o sistema... Eu não sabia, não. Que legal. Quando a gente começa a entender o sistema, a gente começa a economizar. E aí, gente, tá vendo? Não é sobre não gastar. Não gastar. É sobre, né? É sobre como. E é isso que as crianças falam, precisam que entender. O rico sabe gastar, né? O que já tem a mentalidade, né? É porque de valoriza o dinheiro. Valoriza o dinheiro, é. E é isso. É sobre valorizar. Não é preferir comprar uma Marca inferior. Uma marca inferior ou algo mais barato de desses aplicativos. É que eu quero do Dalina. Então, compre, porque se você comprar, você vai casar com aquela blusa também. Eu quero um blazer da Zara. Ótimo, você vai casar com Tem a ver com a mentalidade, né? Já tem a mentalidade de saber usar o dinheiro, né? A seu favor, né? Eu até li um livro um tempo atrás que chama Mais Esperto que o Diabo. E ele fala sobre isso, né? Que é a questão de deixar as pessoas alienadas, né? Sim, eu já ia falar sobre isso agora. Um jeito de viver que o capitalismo trouxe, né? Para deixar as pessoas gastando mesmo, para deixar todo mundo pobre mesmo. Porque eles querem todo mundo assim que independente deles. Né? Independente deles. Para você sair desse alienado, você tem que começar a mudar a sua mentalidade, né? Descobrir que você tem o direito de pensar por si só. Sim. E isso dá trabalho. Porque exige com que você saia da zona de conforto, busque autoconhecimento, busque conhecimento. E é isso que as pessoas não querem. Então, viver alienado é mais tranquilo, mas é uma escravidão. E a gente é alienado, até lá no meu Instagram tem um destaque que chama os 6 P's que nos bloqueiam. Nós somos alienados primeiro pelos nossos pais, depois pelos nossos professores, e aí eu estou falando professores, mas é o sistema de educação em si. Aqui eu trago padres e pastores, mas são os líderes religiosos de uma forma geral, nada contra padres nem pastores. Depois é a propaganda, a publicidade, né? Que também deixa a gente super alienado. Eles fazem todo um trabalho para que a gente pense daquela maneira que eles querem que a gente entenda aquela notícia que eles estão trazendo para a gente.
O quinto P que eu até esqueci, e o sexto P que é a preguiça, que eu falo que é o que mais dói, porque todos os outros P's foi o outro que instalou em mim, né? E agora a preguiça? A preguiça é minha mesmo, eu tenho que saber lidar com ela, assumir ela e lidar com ela. E tem um P que talvez seja esse, que é a política, Sim, é a política. né? Esse país não vai pra frente, não é? Sim. A gente não ouve muito isso. Tanta crença, né? Eu acho que assim, hoje em dia a gente está olhando mais para isso, né? Mas traz muito de antigamente essas crenças, né? Que são as crenças limitantes, né? Claro, o Dizeres dinheiro é dos sujo, avós, o dinheiro não dá em só coisas- árvore, né? E aí, o que é uma crença, gente? Porque as pessoas, eu vejo muito isso, sabe? No meu Instagram, nos meus atendimentos. Mas o que é uma crença? Como é que eu posso mudar uma crença? Falei, gente, crença é tudo aquilo que não é uma verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? Ó, se eu tirar esse anel aqui e soltar ele, ele vai cair. Então, a lei da gravidade é uma verdade absoluta. Porque se eu soltar ele 200 vezes, aqui, lá no Japão, aonde eu estiver, ele vai cair. Então, isso não muda. É uma verdade absoluta. Uma crença é tudo que pode ser mudado. Então, não é verdade absoluta, é crença. Não muda em situação nenhuma, em local nenhum, em circunstância nenhuma, é uma verdade absoluta. É mutável, é uma crença. Então, tudo que você tem hoje que pode ser mudado é uma crença. As nossas crenças em relação a dinheiro, em relação a trabalho, carreira, a relacionamento, a criação de filhos, tudo pode ser mudado. Então, é crença. E a boa notícia é que crenças são instaladas em nós, né? Então, a gente instala as que desinstala, as que limitam e instala crenças positivas em relação ao que a gente quiser na vida. Só que não é interessante para esse sistema que a gente saiba dessas coisas. Sim. Senão, eu vou me tornar um ser pensante. E aí, como é que eles vão me dominar? Por isso que nós vivemos alienados. E nós somos alienados o tempo todo. E aí, nisso, nós duvidamos da nossa própria capacidade, né? Sim. Então, eu tava vendo uma pessoa falar, achei super interessante uma colocação que ela fez, né? Eu quero uma casa, quero comprar minha casinha, a gente já começa por aí, né? Diminuindo o sonho, dizendo que é uma casinha, meu carrinho, minha casinha, né? Então, eu quero comprar minha casinha porque minha avó nunca teve uma casinha, minha mãe nunca teve a casinha, e eu quero ter uma casinha. Só que você nunca vai ter essa casinha. Exatamente porque você quer uma casinha, você já se colocou menos merecedora, porque não pode ser uma casona, e porque você quer Pelo motivo errado. pelo motivo errado. Porque a minha mãe não teve, minha avó não teve. E aí, para Nunca honrar foi essa assim, né? avó que não teve, essa mãe que não teve, você também não vai conseguir Não vai ter. conseguir. Você vai morrer de trabalhar e não vai conseguir ter. Ou então vai comprar a casinha em 300 parcelas e vai morrer antes. Exatamente. E aí, como a gente muda isso? Como? Nossa, como? Não é? Explica pra gente. Essa é a coisa mais difícil, não é? É de você entender que você merece aquela casa. Sim. Eu quero, eu mereço, eu sou boa o suficiente para isso. O dinheiro vem a mim com facilidade e glória, né? E eu vou conseguir aquela casa, porque aquela casa vai ser a segurança da minha família. Só que aí a gente entra numa questão mais profunda ainda, Nath. É que, assim, seu entendimento que eu tive recentemente. Deus é o todo. Esse todo que é Deus criou todas as coisas, inclusive nós. Então, nós somos criaturas desse todo. Só que em Gênesis 1:26 fala que eu sou imagem e semelhança dele. Se ele é o todo e criou tudo que há, eu sou o todo da minha vida. E eu posso criar a vida que eu desejo ter. Sim. E é esse sistema de alienação que vem através dos nossos pais, da política, enfim, que faz com que a gente não tenha essa crença, essa certeza de que nós somos o todo da nossa vida. Nós somos o criador, as criadoras da nossa vida. Nós somos a cria ativa. Eu sou cria do criador. Então, eu sou a criadora ativa. E eu tive esse entendimento recentemente. Eu falo, Deus é o todo. Ele criou todas as coisas. Então, eu sou o todo da minha vida. Sim. E são coisas que, depois que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, que foi fazendo sentido para mim, sabe? Hoje até eu faço uma live todos os dias, 11h03 da manhã. E aí hoje eu tava falando isso na live.
Falei, gente, quando eu passei o momento mais desafiador lá dentro do hospital, que foi no momento em que eu estava fazendo a segunda cirurgia, e eu precisava fazer a segunda ressonância, né, em seguida, e aí eu já, muita dor, você imagina a cavidade abdominal toda cheia de urina é ácido, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava na carne viva com aquele ácido, é muita dor, e com sonda, e eu precisava subir na máquina para fazer o exame, e eu não conseguia, e aí tinha 4 enfermeiras do meu lado, assim, e quando eu olhei, as 4 enfermeiras estavam chorando. Porque elas não tinham como me ajudar. E aí eu fui, abracei com elas, eu tava chorando muito também. Ali eu já não sabia mais nem se era de medo, se era de dor, de que era. E aí eu fui e falei com elas, falei, vai passar. Hoje eu falo disso naturalmente, mas eu precisei fazer muita terapia para eu falar disso naturalmente, porque eu chorava muito quando eu lembrava desse momento. Porque esse foi o momento mais marcante para mim. Por que foi muito marcante? Porque em processo terapêutico eu entendi que naquele momento eu comecei a exercitar a fé. De verdade. Como ela deve ser. Eu estava vivendo uma situação muito desafiadora, mas eu tinha dentro de mim a certeza absoluta de que aquilo ia passar. Então eu me apeguei nessa verdade, sabe? Vai passar. E dali em diante, tudo que eu falava e tudo que eu falo até hoje é isso. Vai passar. Não passou ainda, eu falo, porque eu ainda tenho 5 anos de acompanhamento para fazer, mas eu tenho uma certeza absoluta, vai passar. Isso vai passar. E é essa mentalidade que nós precisamos aprender a ter em relação a todas as coisas da nossa vida. Sim. E na área financeira não é diferente. Não. E a miséria é feia, né, gente? A pobreza é feia. Eu falo que a pobreza é pecado. Então, a tristeza é feia. Não é isso. Deus promete pra gente um paraíso, né? Sim. Sem querer entrar aqui muito a fundo em religiões, mas é isso. Não é muito difícil da gente pensar sobre. É que a gente realmente tem vendas nos nossos olhos que nós precisamos tirar, né? Sim. É essa falta de entendimento, que é através dessa fé, dessa mentalidade, dessa certeza na minha mente de que eu crio a minha realidade que vai fazer com que eu consiga viver essa vida plena, abundante. E além do bens material, né? Dos bens materiais. E a gente não consegue sozinho. De jeito nenhum. Isso é uma coisa também que a gente tem que ter em mente. A gente precisa de ajuda terapêutica. Sim. E a gente precisa de ajuda da família. O casal precisa entender a dificuldade que um e o outro tem. Precisa se aprender a falar abertamente, né? Se comunicar. Se comunicar porque assim, os homens adoram que a gente vai falar de economia, né? Fala pra minha esposa, por favor. Fala, ensina minha esposa, por favor. Olha lá, a produção fazendo joinha. Minha esposa precisa saber disso, né? Mas, gente, precisa realmente, né? Mas precisa da ajuda mas por que você tá gastando desse jeito? O que tá acontecendo que fez você comprar esse tanto de coisa? Por que entregador vem aqui em casa dia sim, um dia não, ou dia sim, um dia também? O que tá acontecendo? Como que a gente pode melhorar isso? E na raiz do problema, né? Não é, não vai ter mais dinheiro. Exatamente. Vamos diminuir o limite do cartão, então? Vamos desinstalar o aplicativo do celular? Não, então eu faço a compra. Me dá a lista e eu faço a compra. Ou vamos colocar caixinhas? Vamos dividir as caixinhas? Tá aqui a caixinha que você pode gastar o que você quiser. Você não precisa falar nada pra mim. Porque às vezes a gente também não quer dar satisfação, né? A gente quer gastar sem... Nunca quer, né? Então tá. Então quanto por mês você quer gastar sem você dizer pra mim o que é? Eu nem vou te julgar. É super legal que o casal tenha cada um valor fixo por mês que gaste com o que quiser, que ninguém precisa saber com o que foi. Sim, só que olha pra você ver como tudo é crença, né? E pra você mudar esse comportamento, a primeira coisa que você precisa mudar é a tua mentalidade, a tua crença em relação a isso. Porque a gente não tinha uma crença de que a gente precisava comprar escondido dos nossos pais. E aí depois a gente casa e não leva essa crença junto. Sim. Aí a gente não começa a comprar escondido do marido. Aí você deixa o negócio 15 dias lá no porta-malas esperando uma oportunidade. E você tem que dar satisfação e ficar escondendo, e torcer pra ele ser lerdo o suficiente pra não reparar que é novo. Nova, exatamente. E aí você comprou... Não! Nossa! Você não reparou. Depois a culpa, você não repara em mim, tem mais de um ano que eu tenho isso. E por conta disso daí, esses dias eu percebi que eu desenvolvi um comportamento de que eu não usava nada novo sem lavar. Eita! Pra ele não sentir o cheiro que era novo. Nossa! Eu falei, gente, eu comprei, eu paguei com o meu dinheiro. Pra que eu tô fazendo essa palhaçada?
Pra você ver faz sem como que querer, né? é automático. Eu falava, gente, eu Porque a gente lavava, quer evitar o julgamento, né? Sim. eu lavava pra não entra correr o também nesse risco. negócio que vocês estão falando, né? Da questão de. Eu vejo na minha família, eu vejo assim, muitas pessoas que enriqueceram e esconderam da família. Sim. Porque eu já acho que já tinha aquela consciência, né? Ah, se eu enriquecer, já vou ter que ajudar um, vou ter que ajudar outro. E muitas das vezes você via que estava bem. E a minha família tem muito isso. Enriquece, cai, enriquece, cai. Mas sempre com essa, quando enriquecia, nossa, começava a esconder as coisas, ninguém podia fazer. Vivia aquela mesma vida. E ficava, quando vê, perdia o dinheiro ou não dava certo. É isso que eu ia falar. Nossa, minha família Mas esse teve dinheiro muitos não altos e permaneceu. baixos. Esse dinheiro não permaneceu com eles. Mas sempre em função da família. A família não podia saber. Às vezes ajudava alguém de fora, mas da família, você vê, uma crença que veio Mas deles, isso né? Essa aí questão de- é porque eu vou ter que dependência ajudar. emocional, é dependência emocional total. Por quê? Porque é aquele medo assim, nossa, mas agora eles vão descobrir que eu tenho dinheiro, eles vão me pedir, eu não posso falar não, porque se eu falar não, ele vai ficar triste. E aí a dependência emocional faz com que você se Exatamente, preocupe é. demais com o comportamento, o sentimento do outro. Sim. Então eu não posso fazer uma coisa que vai deixar o meu irmão, meu cunhado, minha mãe triste. Gente, é por isso que existe o foda-se. É. O outro tem direito de ficar triste. É. Eu é que não Exatamente. tenho obrigação nenhuma de ficar controlando a minha vida, fazendo o que eu não quero, que não faz sentido pra mim, pra não deixar o outro ficar triste. Sim. Eu vejo muitos casais levando um relacionamento completamente tóxico adiante, porque eu não posso deixar meu pai com a minha mãe triste. Eu falei, mas por causa de quê? Porque se você não se separar pra não deixar o seu pai com sua mãe triste, vai morrer alguém vai ficar doente, o presidente que ela mais gosta não vai ganhar a eleição. De uma forma ou de outra, ela vai acabar ficando triste. Sim. E aí você tá aí, com um relacionamento Arruma todo. uma desculpa, né? Pra Sim. conseguir ficar. Exatamente. Mas por quê? Porque eu tô preocupada demais com a minha responsabilidade em relação ao sentimento do outro. Como o outro vai se sentir por causa de um comportamento meu. Isso é dependência emocional total. Sim, Sim. sim. E é essa dependência emocional que faz com que muitas vezes eu não consiga e nem não quero de verdade. As pessoas até falam: "Ah, eu quero mudar de vida. Ah, eu quero mudar de trabalho, de ramo. Ah, eu tenho um sonho de ser uma profissional tal, fazer a faculdade X", mas não faz isso de atitude. Por quê? No inconsciente dela, no fundo do coração da alma dela, ela não tem vontade nenhuma de mudar coisa nenhuma. Porque ela sabe que se ela mudar, ela não vai conseguir dizer não pro cunhado, pra irmã, vai ter que carregar a mãe nas costas pro resto da vida. E ela não quer aquilo. E às vezes é mais difícil a vida que ela tá levando do que essa Muito vida que ela pode mais. mudar, mas ela não consegue, né? Não se adaptar àquilo lá. Mas Sair da área de conforto, né? na zona de Na conforto, zona que de de conforto conforto, não tem nada, É. né? Que de conforto não tem nada. Mas justamente por causa de quê? Pra não correr o risco de magoar o outro. E a questão de escolher o que dói mais, né? Dói mais estar nesta zona de conforto, com muitas aspas, ou dói mais sair dela? Eu gosto demais de Freud, quando Freud fala isso. A dor, para eu mudar, ela precisa ser maior do que a dor de estar aqui onde eu estou, senão eu não vou conseguir. O meu sofrimento, ele precisa ser maior do que o desejo pela mudança. E exatamente Sim. por isso que as pessoas não saem da dívida, porque essa dor, ela não é maior. Porque traz um outro sentimento que a pessoa precisa investigar, né? Que é os ganhos secundários. Exatamente. Eu conselhei uma moça semana passada e ela falou que não aguentava mais ter depressão, que ela estava sentindo um peso na vida da filha dela e que a filha dela tinha que abandonar a vida dela para poder vir e cuidar dela por conta da depressão. Aí eu falei, então vamos constelar, né? Aí eu trago alguns elementos ocultos pro campo, sem ela saber o que é. Aí ela pega a depressão e coloca assim do ladinho dela. Como é que você tá se sentindo? Muito bem. Falei, então, né? Você tá se sentindo muito bem com essa depressão abraçadinha aí com você e você abraçadinho com ela. Não, eu quero ficar livre dessa depressão. Falei, mas se você ficar livre dessa depressão, a sua filha volta pra cidade dela, pra vida dela, pro trabalho, pro marido, pra casa dela e você vai ter que cuidar da sua vida sozinho. Ah, a mulher desabou a chorar, gente. Porque na hora que você Toma consciência. traz pra consciência, aí você fala, gente, mas é ridículo isso que eu tô fazendo. Sim, sim. E a gente fica contando historinhas, por isso que todas as justificativas que nós damos são historinhas. Sim. No próximo episódio, porque a gente precisa encerrar, vocês me lembram de eu contar pra vocês a historinha que eu tava contando pro meu ganho de peso.
Vocês vão morrer de rir, Essa gente. eu quero saber. Vocês vão morrer de rir. A historinha que eu tava contando pro meu ganho de peso. Porque a gente conta a historinha de tudo que acontece ao nosso redor. E o nosso próximo episódio vai estar super dentro do assunto, porque nós vamos trazer aqui uma médica que trabalha hoje a medicina da prevenção. Então não perca, o próximo episódio será sensacional. Convidada surpresa, não vou revelar, vocês vão ter que assistir para vocês verem. E o tema será muito bacana e de interesse de todos. Ela vai trazer muito conteúdo em relação à prevenção, a trabalhar com a medicina preventiva. E o quanto o minimalismo pode ajudar você a ter uma vida mais saudável através da alimentação, atividade física, enfim. Muito obrigada, meninas. Imagina. Obrigada. Por mais E um. nós deixamos aí um convite para nossa audiência, né? Esvazie os armários. Aplique o minimalismo na sua vida. Tire aquilo que você não usa. Doe aquilo que você não usa. Tenha menos peças de roupa, menos vasilhas. Né? Otimize os espaços. Organize, né? Exatamente. Ah, falando em otimização de espaço, a gente precisa falar da nossa marcenaria. O nosso patrocinador, não é? O nosso patrocinador CH Móveis Planejados, se você está construindo, se você está reformando, ele traz mais otimização para o seu espaço, mais funcionalidade. Então, vocês contratem o CH Móveis Planejados para seu escritório ficar mais personalizado, para trazer toda essa questão de decoração, de otimização, funcionalidade e o minimalismo para sua casa, seu escritório, sua reforma. E dentro do minimalismo, nós também estamos trazendo um patrocinador muito interessante, que é um aplicativo chamado App Daqui. Então, entra aí no Play Store, pesquisa o App Daqui da sua cidade. Lembra das páginas amarelinhas, meninas? Que vocês corriam lá e achavam tudo que precisava? Então, o aplicativo, ele junta aquilo que você precisa, com uma palavra lá que você digita, você vem todos os profissionais, autônomos e empresas que prestam serviço para aquilo que você precisa, exatamente para otimizar, para facilitar a vida das pessoas. Então, segue lá, gente, App Daqui. Minimalismo nas propagandas também, praticidade, funcionalidade, tudo. Vamos aplicar o orçamento doméstico, né, gente? A regra 50-30-20. Sim. Né? Para que a gente investigue o que está acontecendo. Tem uma vida financeira saudável. Esse é o nosso objetivo aqui com vocês. E espero que nós tenhamos mexido um pouco com vocês para que vocês venham com a todo vapor pro próximo episódio. Tragam suas dúvidas, gente. Muito obrigada. Obrigada, até. Por isso que você estava olhando para ele? Que os dois estão conversando, eu estava tentando entender se era comigo. É a criança, ela é a filha dela igualzinho. Tão relaxada, não tô durinha não. Agora nós vamos começar da onde? É você agora, mano. Foi eu agora? Não, você não ia falar? Já. Pior que você foi falar, Graziela, ela tava assim, ó. Tá. Eu tô gorda lá, é isso que eu tô olhando. A câmera, essa cena aqui tá achatada. Carol. 2 frases pra você. Menos é mais e aceita que dói menos. Eu duvido que vocês riem em outros podcasts. eu duvido, nós três. eu também duvido. A gente devia pagar menos. O de vocês é mais stand-up, né? Então. A primeira vez eu ficava... Não, tá gravando, tá gravando. Vocês acham que tá tudo sendo gravado? Senão, tô Você fazendo. tem muito poder sobre a gente. Não divulga que eu digo que é montagem. Socorro. Olá. Agora pra frente. Ó, na sua agora. Parou pra frente. É o que eu quero olhar você falando. Então olha pra mim, vai. 3, 2. Valeu. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida